Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tricast. Hoje estamos aqui no Hotel Quinta da Marinha e deixamos desde já um agradecimento ao hotel e também à triatleta por novamente nos ajudar aqui à produção deste vídeo e do podcast em si. Hoje, como convidado, temos um dos maiores triatletas portugueses do triatlo, que já passou pelo triatlo, João Pereira. Bem-vindo e obrigado por teres aceito aqui o nosso convite. É um gosto para mim estar a divulgar a modalidade e estar a falar da minha experiência e do que puder transmitir para as pessoas conseguirem ter mais algum know-how para se desenvolverem e para continuarem apaixonados pelo desporto, tanto como eu, ou conseguir aproximar, é ótimo. Olha, nós gostávamos de começar pela prova que tu fizeste agora em Daytona. É uma prova que é bastante engraçada porque tem uma dinâmica diferente. E acima de tudo para ti, porque não estás tão habituada a fazer provas de longa distância. Queríamos saber como é que foi a prova e como é que foi a experiência de fazer uma prova, no fundo, num circuito de NASCAR. Não, efetivamente, com tantos anos de triatlo, eu já tinha feito uma longa distância em 2017, mas a prova não tinha um nível tão forte como esta. Em Lisboa, não foi o Challenge? Em Lisboa, o Challenge de Lisboa. Gostei bastante da experiência, mas nem tinha a minha bicicleta. Eu lembro que estive a fazer um bike fit com o facão no dia anterior, com uma bicicleta que nunca tinha andado, com uma medida que não era a minha, mas acabou por funcionar porque senti... Eu lembro-me de assistir à prova, estavas com uma Specialized, não é? Do Fragoso. Não, era para ser do Fragoso, mas não conseguíamos mudar as medidas, porque estavam calcinados. Sim. Então pedimos a bike ao Vasco Pessoa, que já tinha sido do Lino há uns anos, que o Vasco depois fez triatlo. E então foi ali tudo muito à pressa, mas acabou pelo ciclismo sentir que, para o que estou habituado, a distância da ITU, apesar de ser mais curta, é mais contínuo e acho que devido a ter tantos anos de triatlo acaba por ser mais fácil estar na posição e estar sentado. A experiência da Daytona então foi um pouco de ir em contra, de já estar no momento final da época, estar a sentir que estava muito bem, mas já não estava com o ritmo competitivo como me apresentei no início da época. Um bocado devido a uma lesão que se andava a rascar dos tendões de Aquiles e sentia que sempre quando saía de transição começou-me a afetar um pouco naquela posição de estar de bicicleta e de começar a correr. Comecei a ficar muito desmotivado e então decidimos ir acabar em Daytona, porque uma coisa é sair de um parque como foi Cagliari ou como foi Bermudas ou como foi Abu Dhabi, que saímos a 2,50, e outra coisa é sair de um parque a 3,5. Em termos de estruturas e em termos de mobilidade é completamente diferente. Então a aposta foi um pouco essa e também para me conseguir começar a iniciar numa distância mais longa, com uma prova bastante competitiva, para sentir um pouco qual é que era o meu nível e onde é que me conseguia enquadrar. Senti que me faltou super experiência, ou seja, toda a experiência que eu tinha para a ITU não foi minimamente transcrita. Primeiro não sabia que as rodas ovais fechadas faziam tanta diferença. Principalmente naquele percurso, porque era isso que eu ia dizer, que é, eu vi assim de lança a tua bike, tinha interesse em ver, tu não tinhas a roda lenticular, e eu pensei assim, fogo, o Van São Luís ganhou-lhe por 20 segundos, e a roda lenticular supostamente em 90 km dá 2 minutos. Portanto, em 60, Tinha 60. Pelo menos 1 minuto e meio. Portanto, ok, não é completamente linear, nós já sabemos, mas teoricamente tu ias fazer a mesma potência e ias andar 1 minuto e tal mais rápido. Sim, eu senti durante a prova toda era que primeiro tínhamos de dar os 20 metros e depois a estrada tinha as marcações das linhas de ultrapassagem, então era muito fácil ver. E depois tínhamos sempre moto ao lado, ou seja... Tinha muito medo de levar um penalti, sinceramente tinha muito medo de levar um penalti stop e dávamos muita distância entre uns e outros. Nunca se viu aquele efeito de estar a fazer um pouco de jogo, de ir na roda. Ok. Eu, sinceramente, quando era a favor do vento, gostava-me a manter a distância mais do que contra o vento, porque contra o vento fechava ali os watts, que achava que conseguia fazer 60 km e ia confortável. Quando era a favor do vento, eu lembro-me de olhar para o conta quilómetros, ir a 57, com tudo metido...
e com 53,11 e não conseguia tipo, meter mais velocidade nem mais força. Isso eu ia contra o vento a 340 watts e vinha a favor do vento a 400, naquela sensação que vais a descer e não Mas consegues já parar. agora, quanto é que fizeste de power? De power deu-me 310 de média. Eu tenho 75 kg, devia estar com 74 na altura. Agora já estou com um bocadinho mais. Não, mas isso é muito Bom power. efeito Isso é das muito férias. power e de certeza que com esse power tu, imagina, até o próprio andar na bike de contrarrelógio, Sim. tu não andaste muito Eu tempo. novamente não tive a oportunidade de andar, porque Claro. aconteceu o mesmo. Estava a preparar a Abu Dhabi e as provas ITU e depois ia pedalando 10 os km, pneus? Ias 40 com km, pneus? 60 Não. km. Eu vim fazer, antes da prova, vim fazer o challenge, o Ironman Cascais, a parte da Sim, bicicleta. sim, passaste por mim. E eu meti uns pneus Continental com tubeless, que era o que eu uso na ITU e gosto bastante, porque são uns pneus que dão uma sensação de agarre, mas acabam por escorregar um bocado. E quando meti em cima da bicicleta contra relógio com aqueles pneus, neste percurso, fiz bem mais watts, porque foi sempre muito a tentar ganhar tempo, mas senti que acabei, quando desmontei da bicicleta, a ver que ia para o chão, porque estava com os posteriores todos mortos. Pois, E eu, os pneus não deviam. meu Deus, eu vou ter de ir novamente Os ao pneus fazem facão bué e de vamos ter de mudar a posição. Então liguei ao facão, isto falta, já tinha sido Cascais e eu ainda ia para Abu Dhabi. Ou seja, tinha ali um prazo de 2 semanas para conseguir mudar a bicicleta. Liguei ao facão, epá, eu com esta bicicleta, já tinha a viagem marcada, já tinha tudo, já tinha o compromisso de ir. Eu ao facão, com esta bicicleta não vou conseguir correr porque eu cheguei e ia mandando para o chão porque as pernas não se mexiam. Então o facão fez-me um relatório, disse o que é que eu precisava de comprar para a bicicleta para conseguirmos mudar a posição. Ok. Então, para a posição que a bicicleta tinha originalmente, que é uma bicicleta de 2017, porque aquela bicicleta era para ir fazer Cascais, mas não chegou a tempo, por isso nunca consegui ir com ela. Então, mudámos a posição, inclinámos mais para cima, fechámos mais, puxámos o ponto um bocadinho mais para cima e então toda a posição passou tanto de posteriores para anteriores. Ok. Mas eu desde aí Nunca mais. pedalei uma vez na bicicleta, só para ver se os pneus estavam bem. Mandou-me também mudar de pneus, meti uns Vitória também. Vitória Corsa. Vitória Sim, Corsa mas- com. Não é tubeless, é tubelito. Ok. Eu acho que pá, foi os que eu usei também. Muito bom, adorei. Sim, Senti é logo a excelente. bicicleta outra a excelente. rolar e não Faz sei o quê. muito mais. Os pneus podem fazer, foi isso que já falámos. não Podem tinha fazer noção. tanta diferença quase como umas rodas. Eu não tinha noção. Eu passei dos Continental para os Vitória e senti a E bicicleta tu tinhas, completamente por exemplo, diferente. tu tinhas lá na prova o Bishop. Sim. O Bishop levou uma. Sim, não sei se viste, vi. levou um depósito de água aqui à frente. só para fazer o É, efeito vou- aerodinâmico. Portanto, há muitos testes que se fazem. E Eles já trabalham em Cascais, muitas horas, Já né? no Ironman Havaí eu reparei que devia de ser Alguns proibido levarem e então metiam ou garrafas de água ou esponja, Exatamente. porque efetivamente aquilo é conseguir ir numa posição Mas fechada. lá está, é confortável, que nestas poder para provas correr. esses pequenos detalhes, depois como é 90 km, ou 60 ou 180, Sim, muda muito. multiplicas 10 segundos numa prova de 20 km, passam a 40 ou É 50. totalmente diferente. Foi mesmo sair da tua zona de conforto. Foi- Mas não, de uma forma engraçada, Foi quase tudo, até. foi tudo muito de improviso, ou seja, depois Exato. mudei a posição da bicicleta, empacotei a bicicleta, estava há pouco tempo de Abu Dhabi e o objetivo é ITU. Então, quando cheguei à semana da prova, voltei a montar a bicicleta e voltei a andar com a bicicleta. Mas senti efetivamente que me faltou tempo na posição. Mas como a posição estava tão confortável, Exato. o engraçado foi que eu fiz uma bicicleta onde sentia que quando ia a favor do vento ou quando ia com momentos muito rápidos não conseguia ir e também estava com muito medo daquelas coisas do rodar drive. pelo lado direito. Então mantive-me muito na posição onde tinha ido, Ok. a sentir que ia num controle, sem saber como é que ia ser quando desmontei. Quando desmontei da bicicleta, conseguia correr. E quando conseguia correr, como estamos habituados aos ritmos da ITU, Não é só correr, é correr rápido. Muito mas rápido. como estava habituado a um ritmo diferente, quando Claro. tive para correr, estou melhor do que normalmente quando desmonto ITU, porque não Ok, tive aquela ok, coisa exato. de Dos picos de arranque. potência, É porque claro. Nós em ITU, eu chego a ter NP 260, Só que é muito mais mas desgastante. depois vejo, tenho 30 picos a 1000. Não, estou a exagerar, mas tenho Sim, 30 mas é- picos exato. a Sim, era 800 isso. E tens de 5 conseguir picos a depois 1000. recuperar entre cada Sim. aceleração e E eu sinto, dá por muito mais exemplo, as desgaste. provas ITU nada-se muito forte. E o truque é como é que sais da água para conseguir pedalar, porque não te interessa nadar muito forte. precisas de abafado. Depois sais em Z5, aquilo, a primeira volta de bicicleta é sempre muito rápida e depois às tantas aguenta-se tempo em Z5, mas é limitado. Basta mudar um bocado o ritmo, basta haver um esticão, basta alguém descolar à frente. Foi o que Exato. aconteceu em Abu Dhabi.
que deixamos de ter reação e depois temos de ajustar ao ritmo e a partir daí o corpo já não é o mesmo. Exato. Então, efetivamente, quando desmontei a Daytona, senti que estou impecável. Ao longo do tempo fui-me habituando a comer, fui-me habituando à suplementação toda e sempre me habituei muito a comer em ITU. Chego a tomar 4 géis, mais hidratos. Então sinto que quando cheguei à prova estava completamente composto, nem precisei de comer na corrida, nem precisei de beber, porque estava completamente a full. Ainda para mais, tenho sempre o problema de quando está calor precisar de água e ter a limitação da ITU dos 2 bidões. Quando cheguei lá podia buscar água, ficaste sempre contente. Composto. Foi um pouco isso. E depois foi aquela coisa, quando vi a malta da longa distância a correr, nós conhecemos um bocado a técnica de corrida de quando é que uma pessoa está bem e quando é que uma pessoa está mal. E ver também pessoas à frente que vão com um poder motor de corrida a denunciar cansaço, acaba por dar outro poder a quem vai atrás para ir caçando. E eu estava a ver a prova e fiquei... Quando tu saíste para correr, eu não acreditei que tu conseguisses chegar tão à frente. Sim. E ainda ameaçar a vitória, porque quer dizer, eram quase 3 minutos. E os comentadores igual, portanto, no início, o João Pereira está a correr bem, mas ainda estavas muito atrás. Sim. A determinado momento é quando se percebe que tu ainda podes ganhar, então aquilo começou toda a gente, não, acho que ainda pode dar. E é tanto que eles apostaram em ti. Mas eu acho que o Vincent ainda tinha ali uma mudança extra. O Vincent tem muita experiência. Sim, ainda por cima aquilo chegou a um ponto que era como se fosse corrida de ITU. Ou seja, nós chegámos à última volta, faltavam 3,5 km. Claro. Basta fazermos contas e eu, por muito que corra, não consigo baixar dos 3,5 depois de 10 km. Exato. E ele, por muito mal que esteja, consegue-se aguentar nos 3,10. Exato. E ainda por cima ia com folga para conseguir gerir isto. Exato. É humilde, sendo completamente verdadeiro. Eu acho, ele estava a controlar, sabendo que não estava bem, mas que... Sim, não, ele mas não tinha margem ali para se tudo realmente ameaçasse. Tanto que há alturas em que ele começa a olhar para trás, portanto começa a sentir que já tem... Eu sentia que se o apanhasse, depois ao sprint provavelmente ganhava, porque se o conseguisse apanhar era porque ele estava efetivamente em fadiga e eu vinha atrás para a frente, estava melhor. E tu fizeste depois a corrida toda com o Jason West. Sim, exatamente. Que para quem conhece de longa distância é só quase o melhor corredor, normalmente 70.3. Não sabia. No PTO ele correu mais rápido que o Blumenfeld. Estás a ver? Não sabias quem era o gajo. Com uma maior referência. E por isso é que eu te ia perguntar assim, que é, não foste claramente preparado a 100% para a prova. Podes ter uma melhor noção porque não tens ainda experiência na longa distância, porque é preciso fazer provas, não é? Para ir ganhando experiência. E a nível da bicicleta, claro, percebeste que tanto a roda lenticular como testar mais a posição, trabalhar mais, toda. A experiência faz muita diferença. E a pergunta que eu tenho é, se para as próximas épocas tens ideia de ir para a longa distância, temos Paris 2024, como é que tu vais gerir isto e como é que vai ser as próximas épocas? Isso é uma pergunta, não é delicada, mas é uma pergunta curiosa. Sim. Eu vejo um pouco, como tenho 34 anos, sou totalmente profissional e totalmente dependente do triatlo. E um pouco a visão que eu tenho é que, ao ser profissional, todos precisamos de, financeiramente, dinheiro para viver. Claro. A distância Ironman, pela minha visão, em termos de prize monies, vê-se que tem muito dinheiro. Com o PTO agora. Mas é como estarmos a investir num investimento a risco, porque enquanto que eu com a distância ITU consigo ter um projeto enquadrado num projeto olímpico, consigo estar enquadrado num projeto olímpico, consigo ter financiamento que sei que consigo competir, quando nos lançamos... Estás por tua conta, não é? Estou completamente por minha conta. Efetivamente, ao longo do tempo fui tentando ganhar estabilidade para conseguir avançar numa situação de risco, ou seja... Claro. E efetivamente penso em Paris 24, mas sinceramente só quero ir a Paris 24 se sentir que estou capaz de lutar por um top 8, senão não tenho grande interesse, sinceramente. Mas sinto que com a performance que estou a conseguir demonstrar na natação presentemente, com o meu ciclismo a evoluir como está, com a ajuda da distância longa e destas provas mais longas, sinto que me dão bastante base e a minha corrida está muito melhor do que tenho conseguido transparecer para a prova. Foi uma época muito longa. Eu comecei, eu tenho em termos de planeamento 68 semanas de época, ou seja, podemos dizer que fiz o roll down ao ano. Comecei em setembro, fiz o roll down ao ano e passei mais 2 meses para a frente. Exato. Ou seja, começa a ficar tempos de época muito longos. Sim. E eu senti que ao longo da época, por causa dos meus problemas a início que tive com
para um processo de seleção, e assim tive de começar a competir muito cedo e a nível muito grande para conseguir fazer todas as etapas e ir caçando todos os objetivos. Quando cheguei à parte final da época, sinto que tenho o corpo em termos de estruturas a coçar um pouco, não a lesão muito grave que tive, mas sim os tendões daqueles e assim, e então sinto que tive, já não consigo transparecer efetivamente o resultado em termos de corrida do que estava a valer. Sim. Isto desmotiva-me um bocado, mas também me deixa com mais à vontade. Entretanto, como o ano passado decidi mudar de sítio de treino, consegui ter novo fogo e novos sítios para conseguir treinar, e a verdade é que consegui meter muito mais horas de treino do que metia, independentemente de estar a trabalhar também em outras coisas. Ok. É interessante dizeres aí, para mim foi interessante 2 pontos. O primeiro é dizeres que o desporto é arriscado sempre, e dizeres que a longa distância ainda é mais arriscado do que um atleta olímpico, pá, acho que é interessante e mostra bem que também já tens uma visão clara das coisas e sabes. Sim. E tens noção, e também prova um bocado a experiência. Não é? Toda a gente consegue fazer do desporto a profissão, e tu conseguiste, felizmente para ti, portanto acho que... E neste momento é assim, as provas do PTO, não sei como é que era o Clash Daytona, mas as provas do PTO dão $100,000 para o primeiro. Daytona dava o carro, não dava, que estava lá à porta. Tu só acabares, e aí é que está, que é, tu só acabar, e tendo em conta essa segurança, porque lá está, tu vais para a prova sem saber se vais tirar prize money ou não, se correr mal. Se tu acabares uma prova em último, basta acabares, ganhas $2,000. Sim. Portanto, já te cobre pelo menos os custos da viagem, dá-te essa segurança. Cobre 2.000. 2.000, tu podes chegar em último. Então mas a questão é... a questão é que não chegas lá facilmente. Sim, eu acho que com esta prova foi muito bom, que vais conseguir subir. Entrar nessas provas. Claro. Esta prova eu entrei, mandei e-mail a pedir um convite. Ok. Tiveste mesmo fizeste mesmo isso. Boa, fiz mesmo isso. É muito difícil. E agora acho que com o dinheiro que ganhei consigo, ou seja, já consigo fazer um investimento para aqui. Sei que pode ser a fundo perdido, mas ao menos... E se calhar vão-te convidar, porque viram que tu na prova pediste para ir. Sim, o PTO que funciona é... Eles têm o ranking do PTO, tu agora com essa prova vais subir, porque as provas de PTO não contam para esse ranking, só contam provas de longa distância. E eles depois é por ranking que vão às provas, e depois há wildcards, provavelmente com o teu resultado, tu se mandares um e-mail eles vão-te chamar. Sim, é um bocado acho que tem muito fundo para coisa, e eu sinto que... Pode dar para complementar até. Sim, exatamente, e não sei se tinham alguma... Eu senti que depois da lesão que eu tive quase 2 anos sem competir, e efetivamente foi um momento muito difícil, e para além de sentir que tive 2 anos sem competir, o pior é que tive aí 1 ano, ou meio ano, que não sabia se ia conseguir ficar a andar em termos motores como uma pessoa normal. Exato. Ou seja, fiz uma evolução total, fui operado, estava a ter uma recuperação muito boa, entrou o Covid e tive uma recisiva no sítio onde tinha operado. Então inflamou tudo novamente, não sabíamos se tinha rompido alguma faixa ou não, porque na altura precisava treinar para os Jogos Olímpicos. E depois o que eu senti é que passei de meio ano, ou um pouco mais, a sentir que tinha um atraso na locomoção, porque como houve uma ruptura total, o próprio cérebro teve de interpretar novamente o motor e a aprendizagem toda. Então eu às vezes ia andar e sentia que tinha de estar a pensar no movimento para não cochear. Eu lembro-me de ver provas tuas, porque pronto, nós também treinámos em conjunto. Havia provas em que eu não vejo muito, mas havia alturas em que eu te via a correr, e às vezes não parecias tu quase a correr, e isso era um bocado notório. Que é aquela proteção. Às vezes até podia não estar a doer, mas tu já tinhas a proteção. Mas eu vejo um bocado, analisando de longe e com a minha experiência, e sendo também totalmente franco, eu vendo as minhas presenças olímpicas, eu valorizo muito mais a minha prova que eu consegui ter em Tóquio do que a que eu consegui ter no Rio. Ou seja, a prova do Rio foi uma prova que descolei do grupo da frente a nadar, pedalei completamente escondido e tive a felicidade de estar a 1 minuto e meio da frente. Os meus adversários, como o Mola, como o Murray, como esse pessoal que era corredor, tentaram lutar por medalha e levar-me para a frente da prova, num grupo de 30 pessoas, e eu comecei a correr a 1 minuto e meio do Brownlee, dessa malta toda, do Luís Vicente. E ficaste em cima E fiquei em cima deles, mas o meu trabalho para conseguir o resultado foi conseguir correr bem. Foi correr bem, exato. Enquanto que uma prova em Tóquio foi uma prova com uma natação muito dura, com temperaturas muito desagradáveis, onde eu consegui fazer uma natação muito forte, consegui enquadrar o grupo da frente, consegui o grupo da frente partir e eu ficar no grupo da frente. E depois tive a infelicidade do grupo juntar, e quando comecei a correr efetivamente estava
estava fora de ritmo. Exatamente, tinhas vindo da lesão no final do Não, ano, como mas tu eu disseste. senti, eu nunca fiz treinos tão bons, já tive mais de 2 anos em Fão Romeu, eu lembro na altura de estar a falar com o Leitão. Eu, quando comecei a minha carreira em 2007, eu chegava a fazer 3 estágios em Fão Romeu, ou seja, cada estágio de 21 dias, podemos fazer 2007 a 2010, pelo menos passei 5 meses só até 2010. Até 2020, eu posso dizer que passei mais de 2 anos e meio, 3 anos em altitude, em várias fases da minha carreira, mas cada estágio que nós lá fazemos, eu chegava a subir 2 e 3 vezes por ano. Presentemente não estou a ir tanto para Fão Romeu, nem tanto para a altitude, porque sinto que a minha adaptação já não precisa de adaptação, ou seja, estou lá 4, 5 dias, sinto que estou apto para conseguir treinar e depois o que trago para baixo, antigamente sentia que trazia muito, presentemente não Já não sentes tanto. Então é um pouco isso, mas eu lembro que em Fão Romeu consegui meter treinos como eu sempre quis meter, ou seja, era treinos onde pedalava muito forte e saía para 4, 5 km de corrida e conseguia correr a ritmo em altitude que me dava para vencer a prova. Agora, competir às 6 da manhã e competir com 100% de umidade. Foi às 6 da manhã a prova? A prova foi às 6 da manhã. Que grande tareia. Eu nem gozei a Vila Olímpica porque nós estivemos lá Sim. e eu passei os dias todos a acordar às 4 da manhã, 15 dias. Antes em estágio e depois na Vila Olímpica. E quando nós estávamos a acordar e íamos treinar e fazíamos tudo, à hora do almoço nós estávamos a jantar. Ou melhor, eram 11h30 da manhã. Eu tinha o pessoal dos desportos de noite, tipo das lutas e assim, que estavam a tomar um pequeno almoço e nós estávamos de final de almoço. Ou seja, estávamos completamente desenquadrados de toda a malta. Ok, nem deu para aproveitar e mesmo tipo toda a experiência, porque tipo, foi um ano, Sim, foi uns jogos de Covid, aquilo estava fechado na Vila Olímpica, foi toda uma experiência. Muito em volta da presença olímpica e dos jogos e de toda a festa que é, mas efetivamente nós estamos lá para competir e tudo o resto não dá para aproveitar muito quando se vai lá com objetivos altos. Mas claro que é sempre experiências únicas. Mas também este foi o oposto, né? Nem deu para aproveitar nada. Sim. Não é o 8 nem o 80. Este aqui. Não, este foi o 8000, ainda por cima num país rígido e com regras como o Japão, depois de Covid, sim. Não tinhas como mexer sequer. Não dava para fazer nada. Pronto. Ainda para fechar aqui o tema dos jogos, nós tínhamos aqui feito a nota da lesão, tu já falaste. Como é que foi a aproximação a estes jogos de Tóquio? Porque não foi de certeza fácil, não só porque vinhas da lesão, mas como tinha estado um grande período sem competir, houve outros atletas, por exemplo, o caso do Vasco, que tinha conseguido, no ano em que tu ainda estavas a recuperar, penso que de lesão, um resultado, e houve sempre aquela pressão de quem é que vai, quem é que não vai. Como é que, da tua perspectiva de atleta, foi gerir essa parte? Eu acredito que se deve ter juntado ali a pressão de teres que recuperar, que por si só já é complicado a nível psicológico, mais essa situação de pressão não deve ter sido fácil, mas diz-nos um bocado a tua justiça. A minha sensação é novamente igual, como vos falei, eu sou profissional da modalidade, eu sei onde é que estou, sei onde é que quero estar, mas fundamentalmente estou completamente realizado com o que eu já consegui fazer, ou seja, posso dizer que falhei no Rio a medalha por 5 segundos ou 4 segundos e me falhei em Tóquio por 2 minutos e tal, ou seja, já consegui fazer tudo, já consegui ficar no pódio da WTS muito perto ao sprint para ganhar e já consegui ficar em último com muito tempo a perder. Mas uma coisa que eu tenho em mim e tenho consciente é que sempre quando lá estive dei o máximo. Se falhei porque não consegui desistir, porque senti que na próxima prova me podia ser melhor, porque me dava mais motivação de desistir do que finalizar e ser último ou ficar mau resultado, também chegou a acontecer, mas sempre com a noção que dei o meu melhor para lá estar nas melhores formas possível. Por isso, respondendo à tua pergunta diretamente, todas as vozes que se foram fazendo, isto no fundo é uma novela, ou seja, é resultados, é competições. Eu respeito muito o Vasco, nós falámos na altura, efetivamente temos pontos de vista diferentes quanto ao que é uma presença olímpica, mas eu recordo, quando em 2012 o Bruno já não ganhava uma prova há um ano, uma semana antes dos jogos houve uma prova e eu jamais aceitava ir pelo lugar do Bruno, isto digo com toda a franqueza, porque é uma coisa única conseguir ir aos jogos e acho que essa premissa tem de ser completamente respeitada. Eu lembro que em Londres estava a lutar pela minha medalha e eu tinha mais certeza que conseguia ir lá e fazer um top 8, porque é sempre um diploma, do que conseguir alinhar à partida, porque estava muito atrasado do ranking, mas a performance que eu apresentava era muito boa. Sim. Por isso é que quando chega a 2013
os meus resultados eram top 8 e os jogos foi final de 2012. Mas, ou seja, eu sabia que a minha altura não era aquela, a minha altura era quem tinha conseguido fazer. Se em 2012 eles simplesmente olhassem para o que era o momento, provavelmente ias tu. É isso. Provavelmente eu. Mas para eu próprio não aceito isso, porque isto é um processo... Sentias que era o momento de fechar ainda aquela prova? Não, porque como eu já vivi na minha carreira, uma vez pode-me correr muito mal e na vez a seguir posso ganhar. E o Bruno, pela experiência, fazia maus resultados e a seguir fazia bons. Eu ia intimamente com a sensação de que conseguia fazer uma medalha em Tóquio. Enquanto eu tivesse essa noção e essa esperança e esse sentimento, e o treino me rendesse para isso, como consegui provar na natação e na bicicleta, e a correr em treino, se me fossem meter a correr, eu conseguia correr a 29, e 29 dá para medalhas. Sim. Ou seja, a partir deste ponto, todas as vozes que se ouvem de fora não me interessam minimamente. Isto é o meu trabalho, isto é a minha vida. Eu sinto que consigo uma coisa, nem me vou chatear. Conseguiste isolar então dessas situações todas? Acredito que não tenha sido fácil, mas conseguiste por mesmo também... Fez-me mudar um pouco a minha perspectiva. Okay. Ou seja, sentir que fez-me valorizar os amigos, fez-me valorizar as pessoas que são próximas e fez-me viver o triatlo de outra maneira. Ainda por cima tinha vindo de uma lesão muito grave, onde tinha estado um ano para recuperar e onde finalmente estava a conseguir desfrutar. O que eu posso dizer hoje é que ganho uma prova ou faço uma prova tipo Daytona e sabe muito bem, mas que termino uma prova tipo Abu Dhabi, onde eu ia lá com perspectivas também muito boas, porque estava a apresentar um bom resultado, um bom indicador de treino e não fico chateado, sinto que dei o meu máximo. Sim, isso por acaso é muito positivo. E nota-se há bocado da forma como falaste e tudo. E tu sempre mostraste uma grande paixão pelo desporto, pelo triatlo no geral, mas mostra que também a forma como falas, seja aconteça o que acontecer, tu estás tipo bué contente com tudo o que acontece, quase que tudo o que te acontece deixa-te satisfeito. Tipo, tiveste uma boa experiência na prova, estás agora a dizer, Abu Dhabi não correu tão bem, mas não faz mal, deixa-te satisfeito na mesma porque meteste no final do dia o teu melhor. No fundo, desde que vamos fazer o que gostemos e desde que empenhamos o nosso melhor no que fazemos, como eu acredito que vocês nas vossas áreas fazem, e por isso é que criam estes projetos e eu apoio e dá-me gosto aqui estar, acho que estamos sempre de parabéns e independentemente de se houver críticas ou não, o que há mais é pessoas invejosas e com ciúmes e problemas no mundo, ou seja, verdade, nós temos de manter o nosso foco, temos de manter o nosso objetivo, apoiar-nos nas pessoas que nos são queridas e acreditar a partir daí bola para a frente e chuta e vai nisso. Ainda bem que falas de bola, porque então tu és quase o Ronaldo do triatlo. Visto agora a situação com o Ronaldo, podemos quase dizer que tu e o Ronaldo têm uma coisa semelhante. Por acaso eu sinto... Nada a ver, e até eu não tenho o direito de estar a falar como sendo o Ronaldo, porque nós temos mais triatletas em Portugal muito bom. Mas eu sinto que estão... Pouco o Ronaldo já fez. Isto eu sendo atleta e vivendo do desporto. É isso mesmo. Pouco o Ronaldo já fez. E pouco ele já deu por Portugal. E quando eu estou lá fora, eu estou nos Estados Unidos, e eu digo que sou português, eles dizem Ronaldo! E é isto. Portugal é Espanha. Ninguém sabe onde é que é Portugal, mas sabem que é o Ronaldo é português. Ou seja, se ele quiser ir... Se ele tiver capacidade e se ele sentir que está bem como sentiu e achar que é competente na equipa, eu acho que nós de fora então, a não ser o treinador, tem o direito de criticar ou de qualquer coisa. Só agradecer pelo que já fez pela modalidade, pelo país e tudo mais. Se calhar se ele achar e puder estar equivocado, eu acho que nós não devíamos ter o direito de poder contestar, porque primeiro nós não sabemos todas as variáveis, só o treinador é que sabe. E depois também não devíamos questionar o treinador, ou seja, aquilo é uma questão de rendimento, mas eu acredito que o Ronaldo para ele ainda esteja bem e não esteja nada acabado. E eu acredito que ele, se quiser, volta mais forte. E no final do dia aquilo, tipo, pronto, e cá está, fazendo o padrão para ti, como estávamos aqui na brincadeira entre ti e o Ronaldo, já deram muito ao país, deram muito à modalidade, ao desenvolvimento, etc, etc. Portanto, é sempre de louvar, esse valor nunca se perde, é só valor ganho e as pessoas esquecem. Só que é aquela questão das pessoas olharem muitas vezes logo para o momento. É o que ele disse, Podes ter 3 provas boas, tens uma muito má, as pessoas vão focar na má e vão quase apagar as 3 ou 4 boas que tiveste. Sim. É muito isso. E, eu acho que e com o Ronaldo aconteceu um pouco isso. Foi uma época má. É um pouco crítica a todos os atletas e a mim também. Eu acho que fomos desvalorizando os resultados uns dos outros ao longo do tempo. E presentemente, por exemplo, o Silva faz um top 10 na WTS, numa finalíssima. Penso que foi, ou foi perto. Foi nono. Foi nono. O Batista é segundo no Mundial ali em Quarteira, o mais novo. Sim.
e não há a mínima valorização dos resultados, porque parece que os resultados bons se tornaram banais. E as pessoas se preocupam a falar mal de outras pessoas em vez de tipo, pá, isto é fantástico, pá, isto é ótimo. Os próprios atletas puxarem-se mais uns para os outros. Sim. Isto às tantas eu sinto, Sabe? que saio e estou e convivo e socializo com os outros atletas e parece que a pessoa à volta não consegue. Não tem, costumo ir jantar com o Miguel, Tiago Silva, juntamos com o Batista e vamos jantar de anos, ou seja, somos convidados para as festas uns dos outros e as pessoas à volta parece que não se suportam. Ou seja, se nós atletas está tudo bem e está tudo resolvido porque nós conseguimos falar pessoalmente, porque é que há pessoas que nem são da modalidade, nem estudaram desporto, estarem a se envolver no processo desportivo? Sim. Pá, quando não têm nada a ganhar, a não ser gossip e stress e confusão. Porque para nós está sempre tudo bem. Exato. Ou seja, nós temos problemas, falamos, acho que somos todos crescidos. Sim. E para chegar a um ponto, eu acho que antigamente havia a noção que um atleta de alto rendimento era uma pessoa que não tinha condições para chegar a ser bom. Ou seja, havia uma desvalorização total e acredito que fosse um escape para conseguir ser atleta. Mas se olharmos para o triatlo e se olharmos, tem de ser uma pessoa que tem bastantes capacidades para se conseguir desenvolver e ainda para mais num ambiente em que está inserida, que é um ambiente muito confuso. O que se pode ver é sistematicamente uma grande rotação dos cargos de direção, de todas essas sinergias, porque efetivamente isto é difícil, então quando há este barulho todo à volta é bom que gostes muito e que te aguentes. Sim. Sem dúvida, acho que disseste o ponto-chave, sem dúvida. Eu sempre para aguentar tens mesmo que gostar muito, exato. Pronto, e agora até falaste e já abordaste já bastantes coisas e entramos pós-Jogos Olímpicos, estivemos aqui, tu parece que saíste de complicações com a Federação para entrar novamente em complicações com a Federação no início deste ano. Ou seja, fizeste 29º nos Jogos, se não estou em erro, em Tóquio, e depois a Federação basicamente meteu-te na estaca zero, fora dos níveis federativos, etc. De certeza que, e isto, digam o que disserem, eu acho injusto, mas pronto, e deu-te alguma força, alguma nova força, alguma coisa, ou sentiste, como já tinhas provado tanto, levaste as coisas descontraídamente e foste só fazer o que te competia, sendo atleta? Eu acho que eu antes de responder a isso tenho de dizer um pouco que eu ao longo do tempo, ou seja, ao longo destes 16 anos, 17 anos de alto rendimento, eu treinei contigo 4 ou 5 anos, eu treinei com o Rafael Ribeiro 4 ou 5 anos, eu treinei com o Rafael Domingos mais outros 4 ou 5 ou 7 ou 8, com a Ana Ramos, com todas as pessoas que eu fui tanto e fui convivendo no CAR, tendo resultados desportivos que conseguiram ser profissionais ou não conseguiram, eu sinto-me realizado porque ao terem estado enquadrados, ao terem estado a levar o aprendizado que nós mais velhos íamos incutido, conseguiram desenvolver, ou seja, cada pessoa tem o seu trabalho, cada pessoa faz as coisas que gostam e eu acho que isso é bastante bom e isso foi um pouco o caminho que eu quis fazer quando eu era mais novo e tinha o Bruno Paes que era mais velho e tinha a Vanessa Fernandes que tinha os resultados e tinha o Duarte Marques, ou seja, isto vai-se deixando um legado, enquanto este legado for sendo deixado, nós mais velhos vamos nos sentindo sempre realizados. Claro que eu hoje ganho, claro que o Batista um dia me vai ganhar, claro que o Batista mais novo um dia me vai ganhar, eu tenho 34 anos. Exatamente. Mas enquanto não me ganhar, enquanto eu sentir que sou competitivo, deixem-me cá andar. Ou seja, eu quero cá andar, eu sinto que ainda consigo, ainda tenho andamento, eu quero acabar isto e reformar-me. Por isso acho que o pessoal me vai ter de aturar. Ou seja, eu sinto que estou mais rápido, ou seja, se tu me pedires para fazer 100 metros à morte a nadar, eu faço mais rápido do que fazia quando tinha 25 anos. Ok. Se tu me pedires para correr 400 metros a fundo, eu corro mais rápido do que corria quando tinha essa idade. Uau. E se tu me pedires para pedalar mais forte, eu pedalo mais forte. Por isso, não liga à idade, deixa-me estar. Eu também comecei a fazer desporto com 18 anos, ou seja, comecei muito tarde. Muito tarde, exato. Ou seja, se nós formos ver, eu tenho o mesmo tempo de triatlo que o Vasco tem, ao menos. Sim, isso é verdade. Mas é tudo muito... Eu lembro-me de ir para o Centro de Alto Rendimento do Jamor. E saí o Bruno Paes e a Vanessa, e eu fui enquadrado no treino deles. Saíam para 60 km, como nós saíamos. E era uma coisa normal. E eu nunca tinha pedalado 60 km. E eu cheguei aqui e era tipo, 3 vezes por semana era 60 e a volta domingo. Ou seja, foi um choque. Qualquer coisa que me apresenta em termos de treino é fácil. Ok. Eu lembro que eu nadava com a cabeça fora d'água.
Eu lembro-me que eu, a meio do treino, saía da água para ir ao chuveiro de água fria para conseguir arrefecer. Hoje em dia não conseguia fazer isso porque acho que o corpo não aguentava, mas uma pessoa quando tem 18 anos consegue tudo. Mas eu lembro-me que o cansaço que eu senti, era maior do que eu sentia agora. Tomara só que eu não tenha lesões e que consiga ser disciplinado para treinar num ritmo bom. Sim, esse cara é muito mais disciplinado do que... Mas respondendo à tua questão com isto, ou seja, visto isto, eu acho que nós somos sempre uma mais-valia para uma federação dos mais velhos. Somos uma mais-valia estar enquadrados no nível 1, nível 2, nível 3. Independentemente, quem entra e vê o nosso nível, apresenta os critérios e faz como quer. Eu preferi não opinar nunca muito disso, mas efetivamente, se fosse eu o selecionador, se fosse eu o diretor técnico nacional, não desvalorizava da maneira como foi desvalorizado um atleta que sempre deu tanto pela modalidade. E o que podemos ver é que hoje estou com o nível A, estou com um projeto olímpico, estou completamente enquadrado, estou com a minha carreira com tantas oportunidades e mais ainda, porque ainda fiquei mais forte do que era, ou seja, é o chamado antifrágil, apresentem-me um ambiente mau que eu desenvolvo e podemos olhar para a federação num geral, que me deixa muito triste e com muita pena, porque tem muito barulho, tem muito ruído, tem muito mau funcionamento e podia-se dizer tem mau funcionamento do alto rendimento e está a funcionar mal. Não, mas eu afastei-me de tudo, mas constantemente me chega porque eu sinto que sou um foco e me chegam críticas e posições negativas, algumas só de ódio, outras com razão, outras com não tanta razão, mas eu acho que efetivamente quem sabe é quem está na direção e o caminho que tem de seguir. Tem de refletir se está a ser bem feito, se não está e o que é para fazer, mas deixa-me triste sentir que nós, atletas, pelo menos de alto rendimento, estamos muito à deriva. Eu sinto que me deixa triste porque há atletas novos que têm muito potencial e eu, sinceramente, saí do triatlo, estou bem, consigo. Exato. Ou seja, não sinto como uma necessidade, sinto como uma paixão e sinto que tenho muito para dar ainda. Então... E a realidade é que desta volta por cima, como tu disseste, foi-te retirado os níveis e com uma época voltaste aos níveis A, portanto... Provaste que não és um atleta de nível C nem B, és logo de nível A. Portanto, conseguiste conquistar os 3 níveis, que não é fácil, subir nível a nível, porque lembro-me que tiveste de fazer em fevereiro a prova de apuramento para ires à seleção. Ou seja, é depois, a partir daí, um processo... O meu problema, e eu lembro-me de falar isto com o meu treinador, não era de conseguir ter nível ou não, era tipo, então e se eu furo? Vão fechar a porta e não conseguir a quarteira. Então aquilo é um grupo, o pessoal é novo, eu não gosto de fazer provas nacionais, não é que tenha medo, não é minimamente isso, mas tenho medo, sinto que o pessoal tem pouca experiência. É mais perigoso? É perigoso. É perigoso. Uma coisa isso é perigoso. Eu ir fazer uma prova que me pagam para lá ir, que pode ter pouca experiência, mas ou seja, sou profissional, ou seja, não posso estar a arriscar a cair pelos valores que se andam a praticar. Eu lembro de uma federação que pagava bastante para se conseguir alinhar em provas, ou seja, tem de ser toda uma dinâmica que tem de ser construída. Por exemplo, uma prova que eu sei que tu fizeste, Peniche, o percurso de ciclismo. O percurso de ciclismo, eu fui a medo, eu vou completamente a medo, vou com medo de danificar a bike, vou com medo de cair. O Alcântara não está bom. Eu senti que naquela... E é uma prova histórica e claro que faz sentido continuar. Agora, para tu que estás a competir lá fora e vens aqui, deve ser um choque gigante. É uma prova nacional de clubes que... Claro. Que a dinâmica tal da como o contrarrelógio, essa também fizeste, o contrarrelógio por equipas, com o percurso de contrarrelógio com tantas lombas em Portimão. A única maneira de desistir, eu lembro-me de racionalizar isto e dizer, se isto acontecer, para mim chega, era se me lesionasse. E a questão de lesão era se tivesse de parar a treino para conseguir fazer o que estava planeado. Aí era a única maneira que eu tinha de não ter conseguido chegar ao nível A, porque eu sabia que tinha ritmo, sabia que para Tóquio estava bem, por isso conseguia meter com a mesma forma, por isso era só fazer o percurso. Mas eu sentia que o problema era que nós fazíamos provas e de vez em quando caímos, furamos, e eu tinha de mandar 5 tiros para conseguir estar numa hipótese de conseguir fazer projeto olímpico para conseguir ser enquadrado nas provas. Porque o nível na federação conta para quem não é profissional, mas o meu objetivo é conseguir estar com o projeto, com o projeto, claro, exatamente, é isso. Para conseguir estar enquadrado com nível e conseguir estar com financiamento e com mobilidade para conseguir fazer as competições. Acho que é necessário haver uma Tive separação. de fazer essa prova de Quinta do Lago, depois tive de fazer quarteira porque era prova de seleção, não consegui sair no grupo da frente
mas fiz uma corrida como eu passei o ano todo a querer fazer, que senti que corri. Ok, deixou-te satisfeito essa parte, pelo menos? Ou seja, eu fiquei muito bem a correr, porque eu corri para 30-15 ou assim, e era uma corrida que dava para discutir pódios. Nunca mais consegui correr uma corrida dessas. E depois fui à Turquia, uma prova super perigosa, Taça da Europa, lá está, pelo pessoal com menos nível. E o grupo era para aí 80. Foi super perigosa. Ainda por cima, eu estava a precisar de parar ali uma semana, porque eu ao longo deste tempo fui fazendo blocos de férias não, mas de recobro para conseguir depois puxar a época para cima, com 68 semanas. Exatamente. Então, Tiveste de fazer pequenas férias. Exatamente. Eu acho que a época longa... E depois quando eu cheguei ao europeu foi a minha primeira oportunidade de conseguir fazer nível, e então eu precisava de ser top 8, e fui 6. Sim, essa prova Eu senti que me impressionante. entusiasmei demais, e quando eu chego lá eu faço rampas todas as semanas, ou seja, tenho um treino de sexta-feira que é sempre um treino curto, 40 minutos, 45 minutos, chega às vezes a ser 50, e fazemos sempre rampas. Não fazemos rampas a fundo, fazemos tipo 10 vezes 30 segundos, semana a seguir 10 vezes 45, semana a seguir 10 vezes 1 minuto, semana a seguir 10 vezes 15, 15, depois baixamos o volume. Normalmente andamos assim. É um treino fácil de fazer, aqueles 15 minutos que estou a trabalhar aquilo dói, mas ou seja, ao longo do tempo fui-me conseguindo começar a subir, porque eu a correr a subir era terrível. Sim, aquele percurso para um atleta com a tua estatura não é fácil. Quando eu chego lá e me apresentam aquele percurso, eu vinha cá tentar a minha primeira oportunidade e eu queria fazer à primeira. Exato. Mas isto não E é viste nada aquilo, para mim. exato. O que é que aconteceu? Eu saí a correr novamente, a sentir que estava bem e que o pessoal estava arrumado. Graças. Quando começo a subir a primeira vez, de ter estado a fazer rampas de 30 segundos, 1 minuto e meio, olha, isto é fixe. Deixo a primeira vez. Foi Subo contente? novamente, mas isto não tem 1 minuto e meio rampa. Já tem 2 minutos ou 3, ou seja... Tipo, sim, não estavas a... não apanhaste dá. o Berger, apanhaste o Conix, yeah. apanhaste os franceses. Ou seja, eu acho que me entusiasmei, fiquei tipo puto na frente, estás a ver? Ainda por cima porque eu queria muito. E nessa prova eu acho que vinhas no grupo, havia uma separação grande entre o grupo de seguidores, onde vinham bons corredores, portanto havia ali uma oportunidade de uma medalha até, mas foi uma grande prova. Eu gosto muito, por exemplo, eu acho que quando as coisas correm bem são porque têm de correr bem. Eu vejo o Léo Berger, que é das pessoas que eu mais gosto do circuito, porque o conheço desde sempre das provas que faço em França. E eu lembro de ser um puto completamente banal, sempre dedicado, sempre tipo, super dedicado. Eu lembro de ir com ele na carrinha e o gajo a fazer complex assim, tipo, super profissional, mas tipo, mas não. Tipo, completamente puto, estás a ver? Mas tipo, dedicado. Sempre bem cuidado com a alimentação, que ele tem intolerância ao glúten e assim. E consegui ver o crescimento dele. Não fico minimamente com ciúmes dele estar a ganhar, porque merece. Porque é bom. Mas depois a tal coisa, ele conseguir ser campeão do mundo. Foi um milagre aquilo quase. Quando o Widen perdeu ao sprint e precisava de ser segundo e foi terceiro, e quando o Wild o Wowzer passa a 500 metros da meta. Ou seja, o gajo conseguiu ganhar, que é difícil, conseguiu que o outro perdesse ao sprint, e conseguiu que o outro perdesse a 500 metros da meta. Não, e mais, ele sai da natação, o Wild saiu da natação tipo 5 segundos atrás dele. E quem sabe, o Wild às vezes fecha 30 segundos, se for preciso. Naquela prova não se sentiu bem, não fechou e foi aí a prova. Formou-se a fuga e depois... Eu depois fui, até foi o Berger que me falou de Daytona, ou seja, eu nem conhecia a prova, e o Berger, depois da época vamos fazer Daytona e vamos andar lá a passear. E eu, olha, por que não? Então acabei por ir, tive a sorte que ele nem alinhou na prova. Ou seja, ele ficou doente. Mas foi bastante coitado do homem. Depois, eu na semana a seguir à prova, continuei lá a fazer treinos de bike, ou seja, a Mel já estava de férias porque teve uma época completamente desgastante e com montes de mudanças e assim, e então ela já estava de férias e eu, como ainda queria manter um pouco a forma para São Silvestre, para também não vir aqui completamente a zeros e estar bem, então foi um pouco, fomos fazer um Key West, que é uma zona dos Estados Unidos muito gira, e eu pedalava, ela levava o carro, depois encontrávamos, passávamos o resto do dia na rua, depois a seguir treinava um bocado, ou seja, mas foi um estágio e tive a oportunidade de conseguir, ainda mais uma vez, estar a ver o que é que os melhores do mundo fazem. E efetivamente uma grande vida. Continuam a fazer o mesmo, continuam a fazer o complexo, a ter cuidado com a alimentação, a ter cuidado com as coisas. Ou seja, no final do dia, o segredo disto é a consistência. É a consistência. Quando as coisas correm bem, não desesperar. Quando as coisas correm mal, não nos acharmos os melhores do mundo.
e termos sempre humildade, porque quem cá andou, ou seja, as minhas referências do triatlo sempre disse, ou seja, o meu ídolo do triatlo é o Bruno Paes e sempre vai ser, porque foi uma pessoa que cá andou, conseguiu ser profissional da modalidade. E era uma pessoa que era muito boa, chegou a conseguir fazer um resultado de jogos bastante bom, mas também chegou a fazer pódios de taças do mundo. Eu cheguei a fazer pódios com ele em provas de estafetas, que ainda eram 3 homens, mas não era aquele atleta excepcional, mas tipo, ele era tipo, também era aquilo, tinha cuidado com os pormenores, continuava, a prova corria bem, corria mal, e depois era direto e frontal e não se metia com jogos. Sim. Ou seja, sinto que o trabalho que foi feito foi muito bom, o trabalho que eu tenho como responsabilidade de ir fazendo, espero conseguir estar ao nível. Sim, e acho que tu há bocado também tocaste numa parte interessante, porque lá está, nós treinámos juntos durante anos e a realidade é que os anos que mais marcam foram esses anos. Os anos que mais marcam, porque seja pelos resultados desportivos, e lá está, os resultados desportivos apareceram porque o grupo de treino com quem estava, tu inclusive, o Miguel Arraiolos, a Mel, todos os que lá estavam, e são os anos que ficam, são os anos que, se me perguntares, os anos que eu me lembro de triatlo, são esses os anos, não são os anos anteriores nem os anos depois, não, são esses anos porque foi realmente bom, e lá está. É uma coisa que os mais velhos deixam no desporto e é importantíssimo salientar essa situação. E é importantíssimo salientar os bons resultados. Tu falaste há bocado disso, que a malta parece que quando alguém faz um resultado bom desvaloriza. Eu lembro-me de sentir isso muito no triatlo, se calhar não tanto, porque também já era mais adulto, mais crescido, apesar de ser uma criança ainda. Na natação sentia-se muito isso. Na natação, se tu tinhas um bom resultado, quando eu fiz, era literalmente a dor de cotovelo ao mais alto nível. E acho que isso é muito, e acho que isso ainda acontece, tu próprio também parece que percebes isso, e acho que pronto, as pessoas têm que andar um bocado para a frente. Eu acho que temos de olhar para nós e ver que às vezes correm bem, outras vezes correm mal, que todos temos um percurso para fazer e que não é preciso atropelarmos os outros, porque vamos sempre conseguir-nos, quanto mais formos, mais todos vão ter o seu espaço, todos vão ter o seu espaço. E é muito isso. É difícil descrever com outras palavras o que fomos falando, mas acho que temos muito potencial no triatlo, mas a verdade é que isto é fácil cá andar. Eu lembro nos primeiros anos que cá andava e não tinha a mínima pressão em cima de mim. Uma pessoa vai a uma prova, faz um 20º, vai à prova a seguir, faz um 18º, vai à prova a seguir, faz um 10º, vai à prova a seguir, faz um 3º, e tem 20 anos e pensa, ou 20, como é o meu caso, quando foi a Londres devia ter aí 23 anos, 24, não me lembro bem, mas já foi há 10 anos. Sim. E tu, sem pressão nenhuma, eu já era um atleta de top 8 regularmente, e top 10, e top 15. Estavas na boa. Estava na boa, tipo... E essa foi só a melhor... Eu para mim agora, acho que essa foi a melhor final quando tu tens 30 anos e tipo... estás a ficar velho, olha que isto é agora ou não é, cuidado, tipo, vais, então, mas olha, os mais novos estão a querer andar mais que tu, não me interessa. Exato. Mas é seres adulto. Eu acho que para mim foi bom a Federação me ter arrumado, porque assim, olha, comecei a estudar, estou no 2º ano, e estou motivado com o que estou a estudar, tinha montes de negócios e de sinergias que estava a precisar desenvolver e como fiquei sem nada, ou seja, eu passei de um ano para o outro de completamente profissional para desempregado. Ou seja, eu fui escorraçado e fui desempregado. Eu não estou minimamente a criticar, mas senti que teve de ser aquela coisa do antifrase, de procurar. E, ou seja, consegui meter em montes de sinergias que passado um ano e meio, porquê que eu não olhei para isto mais cedo? Porquê que eu estava tão focado com uma recuperação? Sim, descobriste novas coisas e acho que isso é muito importante, deu-te uma nova vida. Sim, quase. Uma nova visão. Também, exato, uma nova também visão. Acho que principalmente, e isto é mesmo, foi de ter sentido que provavelmente podia nunca mais ter conseguido fazer uma coisa que adorava e não lhe dava tanto valor como quando fazia. Exato. Ou seja, quando eu tinha bons resultados, eu não lhe dava tanto valor. Eu lembro uma vez em Estocolmo, acho que fui 2º ou 3º numa WTS. Ou seja, eu já fiz resultados bons. Às vezes não me lembro, mas já fiz. Mas eu não vou contar por causa disso. Eu lembro de ir ao pódio com o Noia e o Noia tinha ganho. Eu estava lá radiante. Eu vou ao pódio, caralho. Tem um controle antidoping. Eu, coisas, fazer o xixi, coisa. E saio de lá e coisa. E estava lá à espera para... O Noia estava na altura, era tipo o melhor, e é o melhor de sempre, pelo menos a minha opinião, e a minha opinião vale o que vale. E eu olhei para ele, e tipo, ele estava tipo com a smile e coisa, e eu tipo, passaporte. Mas como é que este gajo, tipo, ganha tudo,
e está infeliz. Epá, eu pensei mais que uma vez, pensei mais que 10, pensei mais que 100 vezes naquela imagem. E é tipo, não interessa muito o resultado, interessa como é que tu vais presenciando e desfrutando os momentos que vais tendo. Pois, porque ali estamos a falar de um atleta que foi acho que foi 8 vezes campeão do mundo. Ele ganhou quantas WTs? Aquele para ele já era, vou ali e já venho. Mas como é que não valoriza? Tipo, como é que consegue estar infeliz e ter ganho? Ou seja, há uma coisa que está mal. Alguma coisa está Isto mal, no sim. fundo, o meu pai está-me sempre a dizer, eu acho que pelos meus pais já me tinha reformado. Tipo, pá, já chega, João, vai fazer outra coisa. Tenho a felicidade deles terem muita agilidade e assim, e de terem uma visão de vida muito aberta. Melhor, eu quando entrei no triatlo, eu queria sair e os meus pais não me deixaram. Quer dizer, não foram deixar, Ainda bem. mas eles Ainda fizeram bem. uma pressão psicológica tramada. Ainda Foi bem, tipo, então. eu queria estudar desporto e queria seguir desporto. Eu sempre gostei de desporto e aventura. Queria ter um campo de aventura e queria fazer essas macacadas todas. Ter um campo de paintball, escalada, rapel e receber lá pessoas. E eu lembro-me de estar no carro passado um ano, eu ia entrar em Romé, porque eu entrei com 18 anos, estava no 12º quando eu entrei para o triatlo. Fiz aquele ano, tive bons resultados e fui convidado a ir para o carro. E daí nunca ter pedalado muito, nunca ter feito nada. E então quando eu chego, eu lembro de estar passado 6 meses e eu estar super desmotivado. O meu pai trabalhava muito aqui por Lisboa, que ele trabalhava na área de imobiliário, não sei o quê. E ele vinha jantar comigo e levava-me para ver se eu conseguia me animar. Exato. E às tantas eu estava, eu acho que não quero isto. E o meu pai só dizia, João, quantas pessoas é que têm curso de desporto? O meu pai e a minha mãe, quantas pessoas é que têm curso de desporto? E quantas pessoas é que têm a oportunidade de conseguir fazer alto rendimento? Tu ano passado não fazias isto, agora estás aqui já no carro. Falam que tens boas perspectivas, eu não percebo nada, mas falam que tens boas perspectivas. Deixa-te aqui estar mais um ano, vai desfrutando das pequenas coisas, vai curtindo, vai coisa, aproveita. Se a faculdade está a correr mal, para um ano, deixa um ano para o lado, faz outra coisa. E eu, ok, mais um ano, mais outro, e às tantas fui sendo engolido. E hoje em dia sou totalmente grato a eles me terem dito, tem calma, dá tempo. Porque eu acho que a início, qualquer trabalho e qualquer coisa é como puxar um elástico. Ou seja, primeiro temos de puxar com força, que é para depois ele andar todo na sinergia. E a verdade é que eu fui construindo a minha carreira de tal maneira que consegui estar sem competir tanto tempo e mesmo assim terem confiança à minha volta que eu tinha condições para conseguir fazer um bom resultado de jogos, porque eu sou um atleta que não gosta de competir muito e apresenta bons resultados quando foca o foco naquilo. Normalmente há falhas. Há falhas, claro. Ninguém é perfeito. Isto até era uma boa maneira de acabar, mas como tu já falaste, hoje estamos a gravar este podcast no dia de São Silvestre de Lisboa. As pessoas já vão ver, já vão saber o teu resultado, mas como é que estás para a São Silvestre de Lisboa? Já que é hoje. Eu estava bem. Já que é daqui a... Eu estava bem. Faltam 4 horinhas, 5 horinhas. Eu estava bem. Primeiro, tive a sorte, trabalho, amor à causa da triatleta e de me ter oferecido um fim de semana aqui no hotel da Quinta da Marinha, quem sou totalmente grato e até devia ter começado por aí. Depois, tive o azar de ir ontem à conferência de imprensa, ou seja, eu continuei nos Estados Unidos a pedalar muito, a reduzir as cargas de corrida, mas a sentir que eu não preciso fazer séries para estar competitivo. Sim, claro. Agora, quando eu chego à conferência de imprensa, estamos a 4 minutos e 15 da frente, e o Samuel... E eu, para conseguir discutir a prova, no fundo, também quero discutir a prova. Tenho de correr na casa se as raparigas não disseram que não estavam muito bem, temos de correr na casa dos 30, pelo menos, e mesmo assim não ganhamos a prova individual, mas quando o Samuel Barata faz aqueles resultados que está a fazer presentemente e com o nível, e me chega à conferência de imprensa e acredita que consegue bater as mulheres, e eu faço as contas, vai dar na casa dos 28. E na casa dos 28, no meu momento, prefiro ir ao meu ritmo. E prefiro desfrutar da prova uma vez na vida, porque o ano passado, que estávamos há bocado a falar, e eu não quis estar-me a gabar, mas quando tu disseste que passámos a 14:30, nós passámos a 14:08. Ou seja, está bem que aquele tem descida inicial e ajuda muito, senão nunca era capaz. Mas eu lembro de chegar aos 5 km, ou melhor, aos 4 km, e eu pensava, bem, já agora vou para tempo para os 5. Isto não vale nada, mas eu vou passar os 5 km e ser tipo meta. Quando o Samuel vai, eu fico sozinho, continuo. Fogo, isto está vento. Eu vou aqui tentar me encontrar. E eu olho,
3,30. Como é que eu vou fazer? Estava muito bom. Não, já tivemos... perdi-me completamente, saí do ritmo. Ou seja, este ano acho que vou tentar ir controlado, aproveitar o momento que estou para também desfrutar um pouco a prova. As luzes de Natal. E as luzes de Natal. Exatamente. Já que os 28, 30 sendo realista e eu sendo muito ambicioso, temos de fazer objetivos tangíveis. Eu gostava muito de fazer Mas uma não prova vais já, de 10 não km. vais já derrotar. Eu não vou derrotado. Nós ainda vamos arranjar uma Eu não vou derrotado. Eu nunca sofri tanto como sofri naquela corrida. Mas tu nessa corrida tu deste o que ele queria, que era o pace. Tu deste do pace e ainda por cima tu és grande, ele é pequenino, ele vai atrás de ti e vai para o Eu pace. lembro-me de ir aos 10 km. Tipo, eu saí rápido, eu estava com medo da saída, porque como vinha de lesão também, ou seja, eu competi nos jogos e depois só competi lá, não competi mais. E já estava a treinar. E eu estava com medo do início da prova, porque já não competi há muito tempo. E então aconteceu aquela coisa novamente à puta, que eu parece que ainda tenho 20 anos. À morte. Nós passámos a 2,39 o primeiro Eu quilómetro. sei bem, porque eu passei a 2,50, eu ia para fazer para ir para 3,10 a corrida e passei o primeiro quilómetro a 2,50 e eu, então, mas eu estou bem, 2,50 e tal, estou bem, mas já lá vou, eu já não os via quase, o grupo da frente, e eu, o que é que o João Pereira está a fazer? Epá, e estás a ver? Porque a minha ideia era o quê? Eu queria ir discutir a prova. E acreditava que conseguia, porque estava bem. Epá, mas para isso não posso levar o pessoal do atletismo para o final, porque o atletismo está com mais nível. Ou seja, tenho que o Samuel me dê boleia. Sai rápido. Também 1 km a 2,39 a descer. Pá, eu sinto que para mim é fora de ritmo, mas acumula aquele ácido lático. Se depois o segundo, terceiro, quarto e quinto quilómetro meterem Z4, aquele ácido lático nunca mais tiro. Mas já não se sprint aos 9 km. Mas conseguir com aquilo até ao final, com a preparação que eu tenho. Agora, quando nós aos 2,5 km o gajo me estabiliza ali a 2,50, 2,39, 2,50, eu meto-me ao lado dele, tipo, eu ia à frente, ele mete-se assim ao meu lado e eu, pá, isto agora vamos para quanto? 2,58? E ele, epá, vamos manter assim. E eu tipo... Tiraste bilhete, já até mais logo na meta. Passei aos 3, é bem, eu tenho essa memória que foi tão doloroso que o tempo parou. Eu passei aos 3 km e estás a ver, tipo, aos mil metros, tipo, se eu tivesse um depósito de ácido lático, eu levava tipo aqui, estás a ver? Este já não me livro, mas isto dá para sobreviver. Se agora formos para o ritmo. Mas olha, conhecendo o Samuel como ele teve cá, ele disse aquilo mesmo na boa, tipo, vamos ser amigos dele. Ele conseguiu-te acabar com uma frase. Não, e eu mantive, ok, bora, quando der. Então, olha, 1000 metros estava com o ácido lático por aqui. 2 km, tipo, perna a começar, tipo, a sentir que, pá, isto vai ser duro. Aos 4 km eu pensei, pá, já agora vou ver quanto é que faço aos 5 completamente ao fundo. Então eu lembro que ia tipo 4.800 metros e aquilo tem aquele pórtico e eu ia tipo a sentir que estás a ver quando estás a fazer séries de 400, quando estás a fazer séries de 800 VO2 na pista e, tipo, e já vais nos últimos 200 braços metros, abertos em todo o lado. E depois passaste os 5 já tinha km. passado, era tipo o ácido lático já não dava. Tipo, já ia há 14 minutos com o ácido lático. E eu, opa, eu devo ter 20 anos. Então, é pá, sinceramente, por muito hardcore que eu gosto de ser e arriscado, é pá. Hoje vais com mais calma. Não, mas eu acho que vai correr melhor. Eu acho que eu acredito que se tivesse a tua capacidade, eu ia tranquilo, chegava ao último minuto e meio da subida. Tens séries, não é 1 minuto e 15 que estás a ver? Atacava É 1 minuto e 15 da rotunda ataque e depois é descer, é rezar, é abrir a passada e já está. Não dá, que o nível está mesmo outro. Sim. Muito O bom. nível, estão muito bem. Mas aquela prova é completamente fantástica. Quem não a fez, eu acho que para mim é a melhor prova que há. Olha, seguir a Daytona agora que foi muito fixe mesmo. São Mas Silvestre é as incrível. luzes, a organização, pensam no pormenor todo, a prova é medida, a prova é... Pá, é bem feita, tem aquela situação dos homens contra mulheres, tem as saídas, pá, e depois são 12 mil pessoas juntas, é muito calor humano, aquela música inicial. Tenho muita pena. O Hugo e a HMS estão completamente de parabéns e eu agradeço muito por sempre acreditarem no meu potencial em vez dos anos, sempre me convidaram e no ano que eu não consegui ir, era porque estava lesionado, consegui ter a oportunidade de ir comentar e é sempre brutal. E pronto, as pessoas tenho que muita pena de ser as bué pessoas que nos preguiçoso e estão a não ver quero, agora, porque adoro essa prova. Tenho as mesmo. pessoas que nos estão a ver agora já sabem o teu resultado e portanto, Se eu fizer as contas, eu passo a 14,8, faço 31,40, quanto é que eu corri? E tu podias dizer, mas cagaste para cima. não fizeste 31,40. Então eu fiz 30,40? Pois, é que eu fiz 31, eu fui quase apanhável lá. Eu fiz 31
Mas Não, olha, e eu fiquei com essa. Eu acho que eu este ano eu não sei se consigo ver a prova, mas depois disto eu se calhar meto a trotinete lá em baixo no primeiro quilómetro. vai para o minuto e 15. Tomas a trotinete, vais da trotinete. não, é pá. Não, é que foi isso, corri os últimos 5 km para 16. Desligaste. Não desliguei! O pior Ele é que não desliguei, ia eu ia a a fundo! fundo. É que eu acabei a prova e pensei, pá, eu fiquei bem perto do João. Ah pá, mas ele desligou. Impossível. Muito bem. Perguntas rápidas? Pode ser. Então, qual é o teu treino mais duro? Qual é o treino mais duro que já tiveste? Ou que gostas? Tipo aquele que gostas, duro, mas que Foram gostas. só 10 mil treinos até agora. Já não, é muito treino, mas um que gosto muito, epá, mas que é mesmo duro. Epá, e já cheguei a não conseguir acabar, foi séries de 100 metros de cima, saída a 1,45, 20 vezes 100. 20 vezes 100? Saída Ok. de cima, acho que é aos 2 minutos, que é para ter tempo a sair. E 20 também fazemos a de nadar. baixo, a nadar, mas VO2, aos 2. Segmenta 10 ou 10, normalmente 8, 8. Eu acho que 10 fazíamos 75. Mas é aquele treino, tipo, faltam 5 e estou... Eu gosto, para mim os treinos mais... Epá, isto é perguntas rápidas, desculpem. Não, as perguntas rápidas É são aquele mesmo treino objetivo assim. em que faltam 4 séries e tem de ser VO2 porque senão dá sempre para aguentar. E eu penso, como é que eu vou fazer isto? Já fiz treta. Tipo, com grande mesmo, não vai dar. E depois aquilo, tipo, para a modalidade... Dá mesmo ao limite. Eu gosto de boa natação porque consigo seguir o milímetro. Sei lá, eu faço séries com o leitão e tipo, a minha primeira série e a última normalmente gosto de abusar, sou indisciplinado e tenho 20 anos, mas tipo, de resto, é tipo, eu vario ali, consigo fazer com 50 milésimas diferentes aos 100 metros, sempre tipo tal, mudo um bocadinho abraçado, o Pedro corrige-me isto, corrige-me aquilo. Pá, e depois é outra coisa, estar a treinar com um dos meus melhores amigos, claro que eu quero andar aqui mais anos. Pronto, exato. Nós tínhamos até umas perguntas para fazermos sobre isso, mas entretanto isto também se prolongou, fica para uma próxima. Mas pronto, segunda pergunta rápida. És tu? Força. Yeah. Chuta. Qual é que é o melhor produto da Gold Nutrition e já agora aquele menos bom? Já fizemos isto a ser mal barata com o Lidl, mas não lhe fizemos do menos bom. Para Estamos a mim, começar a ser mais o lixado. Fast Recovery, tipo, é aquele produto que toma, tipo, nunca faz mal e só te vai deixar amanhã para outro treino. Só se treinares tipo 2 vezes por dia seguidas, ou seja, Sim. treinas de manhã e depois vais treinar à tarde. Pá, acho que é muito bom. O pior produto, que não é pior, é a creatina. E eu vou dizer porquê. Fiz um ciclo de creatina. Epá, eu gosto. Uma pessoa sente que tipo, fica com mais força, com mais água no músculo, consegue fazer mais força. O que é que aconteceu? A Zarcena, não sei se lembram. Qual? A Zarcena. Em Itália. Sim, Em sim. Itália. Eu não fiz nada. O Silva diz que passou por mim a correr, eu parecia um espantalho. O que aconteceu? O ciclo de creatina. Pá, porque aquilo era uma prova concebida. Andei a treinar subidas também novamente. Mas uma pessoa nunca vai aos percursos. O Leitão, o meu treinador, o Pedro, tem cuidado de ver o percurso, fazê-lo. Pá, e depois vimos quanta distância é que tem, quanto tempo é que tem, a altitude que tem. E eu em Vila Franca ou arredores procuro subidas daquele tipo. Se for mais inclinada faço, se for menos faço. Pá, o que aconteceu? Eu estava a fazer muita subida, mas a subida apresentava-se um bocado mais longa do que tínhamos feito. O que é que aconteceu Correste na novamente? praia. Fiz a primeira volta e eu em pé, aquilo era mais inclinado, e eu em pé, tipo, VO2 completamente. Ainda por cima saí da água no grupo da frente. Já me estou a lembrar da Prova do caraças também. Primeiras provas, eu, olha, isto vai dar, que o grupo era pequeno. Natação ao meu jeito. Epá, não era... Primeiro sou pesado. Para mim subidas não é nada de jeito. Epá, e depois eu começo em pé, na boa. Tipo, olha, isto até está fácil. O pessoal senta-se. E nós já não estávamos a contar com esse bocado de subida. O pior é que a subida ainda era daquelas subidas sempre da leira. Eu sento-me, começo a perder a descolar do grupo, estás a ver? Volto-me a levantar, colo lá, sento-me, começo a descolar. Então aquilo a subida tinha 3 minutos e meio e eu fiz 3 minutos e meio VO2 máximo. Eu acho que acabei a 120% do meu máximo. Quando eu desci, voltei a subir. Pá, eu precisava de um dia para descansar, para tirar aquele ácido lático. Pá, nunca sofri tanto. Muito bem. Então a creatina, fiquei com medo desde aí. Desde aí já nunca mais queria. Então, ok, mas não sabes se foi da creatina, quer dizer. Não consigo. É o psicológico. É o psicológico. Porque eu senti que conseguiu, em termos de VO2 e em termos de força muscular, debitar muita força. E a subida deu-me 500 e tal watts em 3 minutos. É pá, muita potência. Ou Mas seja, depois não conseguiste recuperar. não conseguia remover. Ou seja, Se calhar aquilo deu-te potência a mais e esticaste. Muito bem. Próxima pergunta. Qual é que é a prova nacional ou internacional que gostavas de que voltasse a acontecer? pá,
esquece. As nacionais que mais fácil ou Pá, contra? tenho muito estima com Londres. Londres? Yeah. Ok. Gostei Gostavas muito muito de de Londres. Tá muito bem. E nacional? Havia assim Nacional. alguma? Eu fiz uma aposta há bocado com o Gus. Estou-me a tentar lembrar. Fogo do Pavilhão Atlântico, curtia muito. Sim. Esqueci-me dessa, afinal, já estava nessa. Yeah. Eu gostei a Alpiarça. Também era fixe. Era bué da fixe. Olha, aquilo, presentemente, era uma prova muito competitiva, porque acabava a subir, tu fizeste esse ano. Ou seja, nós fazíamos em Alpiarça e depois acabava em Santarém. E os últimos 3 km de Eu bicicleta. nunca cheguei a fazer essa, Era mas aí eu para Santarém. lembro-me. Foi no ano anterior que eu subia para Santarém. Pá, já. então aquilo a bicicleta ia-se tudo tipo a controlar, porque na subida 4 minutos ou aquela subida ainda dura. Ok. A próxima. Nós sabemos que o teu prato favorito é risoto e nós sabemos que risoto é um prato muito difícil de fazer. Sabes fazer risoto? Qual é que é o segredo para fazer o risoto? É que é sempre o prato considerado o prato mais difícil de fazer. Eu gosto muito também do triatlo, para além de outras coisas, é de ir para fora do país e conhecer outras culturas e outras alimentações e isso. E eu, para mim, para avaliar um restaurante, é pedir um prato de risoto. Porque consegues ter noção. Então a minha receita do risoto é a receita do risoto e o voado, que é um risoto lima. Passou-me o script, ou seja, enquanto estava a fazer, eu estava a tirar as notas, eu não tenho a receita, tenho o script com as notas, tipo, as referências do que é preciso fazer e do que é preciso adicionar nos momentos. E eu gosto muito, assim, com os camarões grandes grelhados, folheados a meios com manteiga. Então tu tiraste a receita, nem foi em Portugal? Não, o meu tio é português, foi num jantar de anos que estava a fazer risoto e eu achei... Tu tiraste a receita e a fazer partir risoto. daí, E depois até trouxe outro também, risoto de cogumelos também, que também é bastante bom. Mas o risoto de lima é completamente diferente. É fixe. E depois com tipo, é ácido. Dá o contraste. E depois com o camarão, com a manteiga, tipo, dá ali uma explosão Há de quem sabor. meta também laranja, acho eu, um bocado. Estás a tirar desporto. Yeah. Não der grande coisa, pode ser para cozinheiro, também deve chafar bem. Eu gosto. Mas Um italianozinho. Eu gosto e tenho alguns amigos que trabalham na área da cozinha. Olha, e o que me afinal... dizem todos é que é tipo, não são patrões, mas tipo, isto não dá. Isto anda-se sempre a saltar, porque é muito cansativo, os horários e tens de estar na casa. Acho que é muito duro. Muito bem. Então vamos para a última, que até surgiu devido a umas fotos que nós vimos nas histórias. Com o anel da Mel. Portanto, a pergunta que resta é saber quando é que há casamento ou planeias fazer um pedido ou até tens medo que ela diga que não. Olha, isto começou com esta ordem mesmo para ser ele a fazer esta pergunta. Tinhas mais confiança. Os casamentos estão uma grande moda, ou seja, eu não gosto de ir às modas. E depois eu acho que tenho uma bem contabilista. Depois a Mel é muito rígida no plano de casamento, ou seja, eu acho que me casava bem, por exemplo, pagar uma viagem a Las Vegas aos meus pais e aos pais da Mel e aos familiares mais próximos, pagar mesmo a viagem, ir a Las Vegas e casar lá e voltar. Eu sugeri isso à minha namorada. Yeah. Ela disse só que não. Foi uma Ou então, tipo, esperamos que alguém cancele um casamento e vamos nós nessa, tá bem? Aproveitamos o casamento de outra pessoa para não ter trabalho, porque nós não temos tempo. Ou então também outra ideia, juntamos com outra pessoa que queira casar e, tipo, fazemos casamento a meias, mas também não foi nessa. Então eu já disse, podemos casar desde que pelo menos não tenha de ter trabalho. Se tiver de ter um investimento. Mas... Daqui uns anos sai então. caro. Nem eu sai caro. O tempo e a ginástica e escolher fatos. Dá trabalho. Dá trabalho para o que eu quero fazer. Não dá para ir de treino. Não, mas sim, mas às vezes sinto que estou com 34 anos e quero avançar na vida, quero ter filhos, quero coisa, quero isto, quero aquilo e quero casar. E agora o pedido que... Já aqui, pau. Estás com sorte. Muito bom. Bem, está feito. Muito obrigado. Foi uma excelente entrevista. Espero que tenhas gostado, honestamente. Eu acho é que as pessoas vão adorar isto. Eu acho que as pessoas vão adorar isto também. Muito obrigado pela oportunidade. Tínhamos falado no início do ano, mas andávamos em muito barulho e... acho que foi o melhor momento. Acho que não há alturas certas, porque a altura é sempre certa quando se avança. Mas acho que esta foi bastante boa. Mas foi fixe, e obrigado pela oportunidade. E obrigado, sempre quando é para falar de triatlo e para ajudar a causa, a minha tatuagem diz mesmo isso, em prol da causa. Muito obrigado também ao Hotel da Quinta da Marinha e à Triatleta também por nos ajudar e espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo episódio. Obrigado.